Boa tarde, amores. Nossa aulinha de hoje vai ser lá na disciplina de História, certo? E vocês vão abrir o livrinho na página 233, que aí tá falando as cidades têm história e histórias do lugar em que moram. Então, ó, todo mundo, né, que tá aí em casa, sabe o nome da cidade onde a gente mora, não é verdade? Que é a cidade de Amaragi. Amaragi é um município que fica no estado de Pernambuco, né? E tem 153 anos de fundação. Fazem 153 anos que a nossa cidade existe, que por sinal, Amaragi tem uma história bem bonita, né? Amaragi, ó, é uma cidade pequena de interior, né? Mas ela começou a surgir numa feirinha que acontecia aos domingos. Então as pessoas da zona rural, elas vinham para cá para vender seus produtos, para trocarem, né? E com essa movimentação da feirinha, ó, a Maragi foi crescendo, foi se tornando uma vila, depois um bairro e se tornou nessa cidade que a gente conhece hoje, certo? Então toda vez que uma pessoa ela vai perguntar o seu endereço, é natural que você diga, eu moro na rua tal, eu moro na avenida tal. Mas antigamente não acontecia desse jeito, certo? Antigamente, ó, isso que a gente chama de rua ou de avenida, era chamado de alameda, de estrada, de travessa ou de praça, certo? Uma pessoa morasse num lugar, eu moro na estrada tal, moro numa alameda tal, certo? E depois só que foi que surgiu esse termo rua ou avenida, que a gente sabe que uma avenida, ela tem uma extensão maior do que a rua, né? Ela é mais movimentada, tem um número de construções maiores, certo? Então, antigamente, as ruas eram conhecidas pelas pessoas que moravam lá, por o nome de um morador. Imaginem só vocês, a rua ter o nosso nome. Rua de Davi, Rua de Lilian, Rua de Paulo. Então, antigamente era desse jeito, certo? Ou até mesmo pela cor de uma casa. Rua da Casa Verde, Rua da Casa Amarela. E por um ponto de referência, que poderia ser um ponto de comércio, poderia ser uma árvore, certo? O nome de uma flor. Então, além disso, né? Naquele tempo, antigamente, as casas também não eram numeradas. Então, hoje, a gente vive numa rua, né? A gente convive numa rua e a gente sabe que toda casa ela tem uma numeração, que é justamente para facilitar a localização, certo? Então, aí está dizendo que a rua é um espaço de convivência para aqueles que nela moram. Então, a gente sabe que a rua é pública, é um patrimônio de todo mundo, certo? Pois nela todo mundo tem direito de ir e vir e de realizar várias atividades coletivas. Então, se você mora na sua rua, você não é o dono dali, né? Você compartilha aquele espaço com os seus vizinhos, que são os outros moradores que moram na mesma rua que você, certo? Então, como a rua é um lugar público, nela a gente pode fazer diversas atividades coletivas, que é em grupo. A gente pode fazer protesto, a gente pode fazer passeata, pode fazer festa livre, né? Feiras, festas populares, desfiles, ou até mesmo paradas, né? Então, é justamente no local onde a gente mora, nas ruas da cidade onde a gente vive, que a gente tem direito de fazer tudo isso, que são manifestações que acontecem de forma coletiva, que é com outras pessoas, certo? Então aí, ó, nessa imagem do livro de vocês, está mostrando o movimento de uma rua na cidade de Recife, no ano de 1835. Então, se a gente observar, né, as construções de antigamente para o dia de hoje mudou completamente, não é verdade? E aí tá falando um pouquinho embaixo o que é o endereço, né? Que é justamente como
para que vai servir esse endereço que a gente tem, né? Então, imaginem só que se você tem uma pessoa que mora em São Paulo e a pessoa de São Paulo quer mandar algo para você, escrever uma carta, mandar um presente, aí a pessoa só sabe que você mora em Amaragi, mas não sabe aonde você mora. Então, como é que essa correspondência vai chegar até você, né? O correio vai entregar uma carta em Amaragi, sem saber o local, o seu endereço onde você mora. Então, é impossível, né? Até porque em Amaragi tem várias pessoas e várias ruas, certo? Então, esse endereço vai servir para muita coisa, na verdade, né? Então, para entregar a correspondência, é uma das principais, né? O carteiro, ele vai procurar um endereço que está escrito lá na correspondência que você vai receber. Pode ser na caixa, no envelope, certo? E nesse endereço, a gente sabe que tem que ter o nome da rua, tem que ter o número da nossa casa e tem que ter um complemento, certo? Dizendo se ali é uma casa, se você mora numa rua, numa avenida, o bairro da cidade que você mora, certo? O nome da cidade e também tem um número. Esse número é o que a gente chama de código de endereçamento postal, certo? Então, tia Aline vai mostrar aqui para vocês, ó. Código de endereçamento postal, certo? Que é conhecido pelas siglas CEP, que a gente chama de CEP, certo? Então, esse código de endereçamento postal é justamente o que vai ajudar a correspondência a chegar na cidade que a pessoa está enviando, certo? Nas cidades grandes, por exemplo, esse CEP, ele muda. Pode variar de acordo com o bairro, certo? Um bairro tem um CEP, outro bairro tem outro. Mas como a gente mora aqui em Amaragi e é uma cidade pequena, o nosso CEP ele é válido para todos os bairros. Então, se você vai receber uma correspondência, certo? Ela vai vir endereçada na sua rua, mas todo o CEP de Amaragi ele é o mesmo, certo? Que é justamente esse aqui, ó. O CEP é um código, tá vendo? Então, ó, 555-15000. Quando alguém lhe perguntar qual é o CEP da sua cidade, qual é o CEP do seu bairro, é um só, certo? Porque Amaragi tem um único CEP que é válido para todos os bairros. Então, vamos repetir comigo? 555-15000, certo? Voltando aí, tem assim, ó, o endereço de uma pessoa é justamente esse conjunto de informações, né? Que vai permitir com que a nossa casa ela seja encontrada. Então, para eu colocar o meu endereço completo, eu vou colocar que moro na rua Samuel Coelho, o bairro é Centro, número 65, cidade Amaragi. Posso colocar uma referência, né? Que é algo conhecido que tem perto da nossa casa. Então, a gente vai colocar uma referência. Pode dizer também um complemento, se a gente mora numa casa, se a gente mora num prédio, se a nossa rua é uma rua principal, se é uma travessa, né? Então, tudo isso vai facilitar com que a nossa residência ela seja encontrada, né? No caso que o carteiro ou qualquer outro tipo de entrega vai chegar até a nossa residência, certo? Aí do outro lado tem assim, ó, o CEP, ele foi criado porque o número de casas e de ruas aumentou com o tempo. Aí observe as fotos a seguir, elas mostram ruas em bairros, cidades e anos diferentes. Então, como tia Lilian falou para vocês, né? Aí nessa imagem a gente pode perceber, né? Que até as construções antigamente eram diferentes. E com o aumento da população, a gente sabe que precisaram prédios ser construídos, né?
porque o número da população da cidade, cada vez mais, eles aumentam, né? Então, como também assim aconteceu na nossa cidade. Era uma cidade bem pequenininha, mas com o passar do tempo foi crescendo, foram surgindo novos bairros, né? A gente tem hoje o bairro do Recanto dos Pássaros, que é um bairro novo, que já é bastante populoso, né? Começou com uma casinha, duas, hoje já tem bastante casas. O bairro Alice Batista, que é o maior bairro da nossa cidade, certo? Tem o centro. Então, esse endereço, né? Esse código, esse CEP, vai servir justamente que é para que as correspondências possam chegar até nós de forma correta, certo? Aí, eu acredito que todo mundo sabe o nome da rua onde mora, né? A rua, o número da casa, isso é importante vocês saberem, né? Porque caso um dia aconteça algo com vocês, vocês têm que saber informar qual é a cidade onde vocês moram, como é o nome da rua, como é o nome do bairro, que é para poder, se for um caso de vocês se perderem dos pais de vocês, a pessoa que está com vocês poder encontrar, certo? Então é bastante importante vocês saberem da localização de vocês, nome da cidade, nome da rua, nome do bairro, né? E agora todo mundo já conhece o CEP de Amaragi, que é o código de endereçamento postal, que é 555-15000, certo? Aí temos aí na página 234 a atividade que foi realizada em classe. Então, vocês vão responder de acordo com o texto. O que é uma rua? E qual o nome da rua de sua escola? Então, essa semana a gente já fez uma atividade que estava procurando, né? Perguntando como era o nome da rua da nossa escola. Então, a rua da nossa escola é Rua Doutor Mário Domingues, certo? E vocês vão responder aí de acordo com o texto o que é uma rua, certo? No segundo tem assim: escreva C para as frases corretas e E para as erradas. No primeiro, antigamente as ruas eram identificadas pelo nome de moradores ou por pontos de referência. Isso é certo ou errado? Coloca a letrinha que responde corretamente. As ruas sempre tiveram CEP. Antigamente o CEP já existia. Isso é verdadeiro ou falso? E no terceiro quadradinho tem assim: o CEP foi criado porque o número das casas e ruas aumentou com o tempo. Isso é certo ou errado? Depois tem aí, ó, qual é o significado da sigla CEP? E a Lilian explicou na aulinha e no livro também tem. O que significa CEP? Vocês vão colocar, certo? E qual é o CEP da rua da sua escola? Então, como eu disse a vocês, né? O CEP da nossa cidade, independente de rua e bairro, é um só. Então, vocês vão escrever o que significa CEP e o CEP da nossa cidade aí. Depois temos assim, ó, escreva 5 nomes de atividades que podem ser realizadas coletivamente na nossa rua. Então, aí também no texto tem a citação disso, né? Que coletivamente é porque a gente vai estar com os nossos vizinhos, vai estar com outras pessoas. Então, quais são as movimentações que a gente pode realizar na nossa rua? Atividades, na verdade, vocês vão colocar, né? E a Aline citou protesto, desfile, passeata, aí no texto também tem, certo? Então, responda a essa atividade. E o para casa de hoje é no caderno, que eu vou estar deixando a foto da folhinha. E para facilitar a escrita de vocês, vocês podem pedir para a mamãe escrever numa folhinha à parte, para vocês irem olhando e passar para o caderno, tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Cheiro bem grande e uma ótima tarde para vocês.